Em entrevista exclusiva a Denise Campos de Toledo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defende o respeito ao teto de gastos como condição para a volta dos investimentos. Acompanhe. E agora eu converso com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem eu já agradeço pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Roberto Campos Neto, muito obrigada. Muito obrigado, Denise, obrigado, Jovem Pan, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Bom, e vamos começar a falar de um dos temas que tem causado maior preocupação em relação à economia brasileira, não especificamente em relação ao Banco Central, mas os desdobramentos chegam até a política do Banco Central, o dia a dia aí de gerenciamento dos negócios do mercado, que é a questão fiscal, que tem sido salientada inclusive em vários documentos do Banco Central, em atas da reunião do Copom. A gente vê uma grande incerteza em relação ao que poderá acontecer. Eu queria sua avaliação em relação a esse atual momento. O Brasil teve uma piora acentuada de contas públicas, em função da pandemia, auxílios que eram necessários, mas agora se cobra muito estratégias para o pós-pandemia. Até que ponto isso preocupa o Banco Central? Muito obrigado, Denise, pela pergunta. Bom, eu acho que é importante entender que o Brasil, mesmo antes da pandemia, tinha uma situação fiscal inicial que era mais frágil. O ano de 2019 foi um ano que surpreendeu a todos no sentido positivo, de ter uma melhora na trajetória de dívida acima do que era esperado, por várias medidas que o governo adotou, né, eu não vou citar todas aqui, mas aí a gente foi atingido pela pandemia, existia, obviamente, um entendimento claro, eu acho que correto, de que o governo precisava gastar para fazer frente ao desafio da pandemia. No começo da pandemia, era muito difícil enxergar qual ia ser a amplitude dos efeitos e o que o governo tinha que fazer. Foram desenhados vários programas. A totalidade desses programas fez com que a dívida tivesse um salto muito grande, né, nesse ano. A gente olha, por exemplo, hoje, compara a situação pré-pandemia e pós-pandemia do Brasil com outros países, e claramente é fácil identificar que os países que tinham uma situação pré-pandemia de fiscal muito melhor conseguiram fazer várias medidas com efeito muito menor nos mercados, em termos de piora. Então, a gente vê que os mercados que tinham os países que tinham uma situação inicial pior de dívida tiveram um campo mais restrito. E, além disso, o Brasil, além de ter uma situação inicial um pouco pior, fez muito mais do que a média de mercados emergentes em termos de total de gasto, né, que foi direcionado às medidas de pandemia, né? Então, a gente entende que tem essa estabilidade. Acho que é importante também entender que parte da razão pela qual o Banco Central, o país foi capaz de fazer mais, ou seja, de gastar mais, mesmo com uma situação fiscal inicial pior, foi porque existia o teto de gasto. Então, como existia o teto de gasto, os agentes econômicos entendiam que ia ter um ano de gasto extraordinário, mas como existe o teto, depois nós voltaríamos ao teto. Então, eu vejo em alguns momentos as pessoas dizendo, não, mas o teto atrapalhou. Não, ao contrário. O teto foi exatamente a âncora que permitiu o país a gastar mais para enfrentar o desafio, né, da pandemia, porque depois os agentes entendiam que ia retornar ao teto. E aí, quando você começa a ter uma dúvida se de fato vai retornar ou não, você não só corre o risco do não retorno, mas você tem um risco de precificar uma trajetória, né, de dívida com uma estabilidade que é questionável. E o país, né, eu sempre digo, né, que o Banco Central não é o piloto, é o passageiro, porque eu acho que o piloto, nesse caso, é o fiscal. A nossa melhora de credibilidade, melhora de percepção em relação aos investidores estrangeiros está muito ligada hoje ao fiscal, né? O Brasil precisa mostrar que tem disciplina fiscal, que vai procurar uma convergência fiscal, e é importante entender também que às vezes a gente fica com o conceito de que eu vou gastar um pouco aqui, né? Eu vou ter um gasto aqui, porque esse gasto vai criar um efeito benéfico, né, na população, e esse dinheiro vai se reverter em crescimento e gastos e coisas desse tipo. Mas se esse gasto que você fizer gerar uma grande instabilidade em termos de credibilidade, o custo dele em termos de credibilidade, que vai inibir o crescimento futuro, é muito maior do que o benefício que ele gera pelo gasto em si. Então, é importante entender que nisso não tem mágica. Quando você tem uma situação fiscal mais frágil, o gasto que você pensa que vai beneficiar o curto prazo, ele pode ser o elemento inibidor do crescimento de médio prazo, que é o que importa para o país.
E exatamente, nós tivemos nas últimas semanas muita instabilidade de mercado relacionada exatamente à dúvida quanto ao respeito ao teto de gastos. Quando entrou em discussão principalmente o Renda Cidadã e várias propostas que surgiram, a percepção que se teve em alguns momentos é que poderia haver a proposta de uma certa flexibilização do teto. E aí se deixaria de lado todo o compromisso fiscal que tinha ancorado, inclusive, o espaço para o Banco Central derrubar a taxa básica de juros a 2%. Na sua avaliação, há a possibilidade de se estabilizar a partir de agora as expectativas, porque a gente tem visto autoridades na área econômica e mesmo lideranças políticas reafirmando esse compromisso do teto. Basta prometer esse compromisso ou é preciso mostrar resultados práticos? A nossa trajetória de juros está muito ligada à percepção de estabilidade fiscal. Então, é uma pergunta muito, muito importante, porque as pessoas precisam entender, né? E a sociedade, a gente precisa comunicar isso, que não tem como ter inflação baixa, juros baixos, com um fiscal desorganizado. Agora, falando em inflação, a gente tem visto a inflação bem mais pressionada, ela não tem ameaçado a meta inflacionária, projeções ainda abaixo do piso, que é 2,5%, mas até que ponto preocupam essas pressões que têm vindo muito do atacado, mas que a gente já nota no varejo em alguns segmentos, variações bem diferentes que tínhamos há alguns meses atrás. Tem a questão cambial, que pode haver algum repasse maior, colocando inclusive nessa equação a possibilidade da economia brasileira ter um desempenho melhor, um crescimento maior neste segundo semestre, crescimento maior no ano que vem, dando margem para mais pressões de preços. Em que momento se acenderia uma luz amarela em relação à inflação? Eu acho que é importante decifrar os componentes, né, que geram a inflação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma parte que é o que poderia ser uma contaminação cambial, ou seja, o câmbio sobe, você tem uma inflação de importados que contamina a inflação, e a gente, inclusive, fez um trabalho no último relatório de inflação mostrando que a contaminação da inflação do atacado na inflação do varejo está mais ligado a preço de combustível do que qualquer outra coisa, ainda que exista alguma contaminação, ela tem sido limitada, esse é um ponto. Tem um outro ponto da inflação de alimentos, que a inflação de alimentos está subindo no mundo inteiro, né? Não no mundo inteiro, mas em grande parte dos países emergentes. Outro dia eu até mostrei numa apresentação, que a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo com a inflação de alimentos no México, na Colômbia, na Índia, em vários países que têm características parecidas com o Brasil, você tem a inflação de alimentos subindo. Então, você tem um tema dos commodities, mas também tem um tema que é o seguinte: a hora que você tem o distanciamento social, você deixa de poder consumir alguns produtos ligados a entretenimento, não viaja, coisas desse tipo. E essa poupança que você faz por não gastar nesses componentes, que a gente chama de poupança circunstancial, tem um efeito de substituição que você deixa de gastar nisso, mas como você está mais em casa, você passa também a consumir mais alimentos e alimentos de qualidade superior, ou passa a ser mais importante na sua cesta de consumo a alimentação no domicílio. Isso faz com que o preço de alimentos suba também. Além disso, tem o efeito emergencial, do auxílio emergencial, e a gente consegue ver, segmentando o preço de alimento, que os itens que eram mais direcionados às pessoas que recebiam auxílio emergencial tiveram uma alta mais expressiva. Então, é importante, né, contemporizar e analisar todos os fatores, porque nós olhamos o núcleo de inflação e olhamos o cenário de inflação, e apesar de entender que existem essas pressões, nós estamos relativamente tranquilos com o cenário de inflação à frente. E a gente vê uma movimentação muito grande entre as instituições financeiras, instituições menores, não é, que estão crescendo com grandes fusões, aquisições, participação das fintechs, por aí se daria uma aceleração mais rápida no processo de desconcentração do sistema bancário? Essa é uma retomada econômica com tecnologia. Por isso que no Banco Central nós não só não adiamos o processo de lançamento de alguns produtos de tecnologia, como nós antecipamos, porque nós entendíamos que era importante aproveitar esse momento de aceleração tecnológica para entrar nesse processo, né, e garantir um crescimento sustentável. E o Pix é um avanço muito importante nesse sentido, inclusive facilitador e talvez redução de custo também para os usuários, não? É um avanço muito grande, sem falar da parte de que a hora que a pessoa passa a ter um Pix, ela passa a ter uma identidade digital, e isso pode ser usada para outras coisas, para beneficiar, né, a parte de serviço financeiro para a população.
Agora, é difícil não pensar que seria muito mais fácil a taxação, aquela nova contribuição que se pensa sobre transações digitais, está lá na mão, né, através do Pix. E eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Se criar uma contribuição desse tipo, parecida com a CPMF que nós tivemos no passado, no momento que a gente tem a Selic tão baixa e uma inflação também baixa, a alíquota teria que ser mínima para não ter maior impacto, mas a sua avaliação desse tipo de tributação, inclusive porque se fala da possibilidade de desintermediação financeira, de as pessoas tentarem escapar desse processo. Olha, como Banco Central, eu evito falar sobre temas tributários. Acho que não tem nenhum banqueiro central que não se preocupe com a parte de intermediação financeira, principalmente quando o juros está muito baixo e quando você tem a possibilidade de ter qualquer imposto em transação financeira. O imposto em transação financeira, ele independe do Pix, porque o Pix só é uma forma de fazer isso de forma instantânea. Se ele for instantâneo ou não, o imposto pode ser cobrado da mesma forma. Então, eu não entendo que o Pix vai facilitar ou que é o canal onde isso vai funcionar. E como autoridade da área econômica também fica difícil falar do câmbio, mas eu queria saber em que momentos que o dólar, muito pressionado, acaba incomodando. A gente vê atuações do Banco Central, não apenas a colocação de contratos, mas já teve aí com colocação mesmo de moeda naqueles momentos de maior pressão. E a gente tem tido vários, né? Tanto que o real está na pior colocação entre outras moedas, uma cesta enorme de moedas com uma perda de valor muito grande desde o começo deste ano. Isso incomoda de algum modo, ou tem compensações para esse dólar, né, nesse nível, nessa relação real-dólar? Não, acho que a história da desvalorização do câmbio ela tem que ser explicada ela é segmentada, tem explicações diferentes. Teve um primeiro início onde o real se desvalorizou com todos os prêmios de risco caindo, com todos os indicadores, né, de apetite a risco subindo no Brasil, com a bolsa subindo, com os juros caindo, e essa foi até uma fase onde você tinha essa referência circular, que os juros abaixavam, as empresas entendiam que os juros longos estavam baixos o suficiente para trocar uma dívida externa por uma dívida interna. Para fazer esse movimento, você precisa comprar dólares para pagar a dívida interna e emitir uma dívida interna, e isso gerou o princípio de uma desvalorização. Depois você teve um período onde todas as moedas se desvalorizaram mais ou menos parecido, o real desvalorizou um pouquinho mais, o real tem uma taxa de juros baixa, é uma moeda líquida, então ele tem uma tendência de ser usado como instrumento de hedge. Teve também uma caracterização diferente da forma de negociar o real, com mais pessoas físicas e mais contratos diferenciados negociando, né, a moeda. E aí tem uma parte final que é esse ruído todo que veio do fiscal, esse ruído, vamos dizer assim, político/fiscal, que fez também como que tivesse uma diferenciação do real, e eu tenho alertado para isso sempre que posso. Bom, podemos dizer, então, que independentemente de todos os desafios internos e desafios externos, o fiscal é o centro de tudo? O fiscal é o centro. O Brasil tem uma história fiscal mais delicada, porque tem uma dívida mais alta, né? Uma das dívidas mais altas, inclusive, do mundo emergente, mas o Brasil também tem uma capacidade enorme de se reinventar, uma capacidade enorme de crescer. Nós temos uma capacidade ociosa grande, nós temos uma indústria que se reinventa com facilidade, nós temos uma parte de um parque de tecnologia que começou a se formar, nós temos, por exemplo, na parte de inovação financeira, um mundo de fintechs que proliferou muito rápido, nós temos o brasileiro que é empreendedor, então o que nós precisamos é credibilidade. E nós temos também um conjunto de investidores estrangeiros que querem investir num país que tem uma população grande, que tem um consumo que sempre vai ser grande, que tem uma convergência para fazer enorme. Então, assim, eu acho que nós temos várias características, né, fundamentais. Por exemplo, a parte agro. O Brasil hoje é o terceiro, né, o produtor mundial. O Brasil hoje tem uma capacidade de expansão no mundo agro enorme. Vamos lembrar que esse é um setor que está crescendo. Outro dia a gente estava olhando, o Brasil tem um percentual enorme de todo o terreno que pode ser usado para produzir alimentos no mundo. Então, assim, nós temos vários fatores muito positivos. Precisamos só organizar a narrativa para gerar credibilidade para que os investimentos venham para o Brasil. A íntegra da entrevista com o presidente do Banco Central você vê no jornal Jovem Pan e na Panflix.